capítulo de número 2 e versículo 12. Nós vamos estar estudando a igreja de Éfeso, Esmirna, e hoje nós vamos estar falando da igreja de Pérgamo. Amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, e que eu o aborreço. Arrependei-me, pois quando não, em breve virei a ti, e contra esses trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca a um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amém. Irmãos, é muito maravilhoso a forma que Deus trata a sua noiva, a forma que Deus trata a sua igreja. Nós estamos aprendendo que esse livro do Apocalipse, né, a revelação que o Senhor dera ao apóstolo João, para trazer para aquela igreja que estava passando aquele período de perseguição, e assim essa perseguição iria acontecer até a vinda do Senhor. Todos os dias que nós temos o privilégio de acordarmos, nós iniciamos uma batalha espiritual. O adversário, né, ele se coloca sempre como opositor, não como nosso amigo, como nosso inimigo. E todo dia nós travamos uma guerra, tanto de ataque como defesa. A Bíblia diz que nós temos que vencer a força do inimigo. Como? Usando a fé, usando a nossa oração. Toda vez que nós somos roubados, ou que essa igreja aqui estava não cumprindo o seu papel, é porque alguns pararam a sua caminhada de santidade, de obediência, de oração e leitura à palavra do Senhor. A gente pode perceber quando nós ficamos um certo período de horas, de minuto ou de dia, sem orar, sem ler a palavra do Senhor, nós nos encontramos fracos, né? E muitas das vezes não temos aquela potência espiritual para lidar com as situações diversas, tanto espiritual como física, emocional, ou em uma perda de objeto, de pessoas, o que quer que seja, porque não é do nosso perfil de aceitarmos a perder. Então, toda vez que nós perdemos alguma coisa, o nosso psicológico sempre vai ficar abalado. Por que que, de repente, essas igrejas estavam sendo enfraquecidas? Devido às suas lutas, devido aos seus combates, né? Eu até falei isso na igreja de Éfeso,
eles deram por vencido. Eles não tinham mais força, não tinham mais resistência para lutar contra o adversário. Nós vemos aqui que essa igreja, né, ela estava justamente aonde se encontrava o trono de Satanás. Se nós pararmos para analisar, hoje existe algo que é diferente desse tempo, sim ou não? Só os figurantes, eu e você. Só muda as pessoas. Mas o mundo espiritual, ele continua trabalhando da mesma forma, intenso. Tanto dos anjos caídos, como do Senhor Todo-Poderoso. Só que eles não param de trabalhar. Eles continuam a trabalhar. E por que que eu e você, como igreja, nós nos encontramos impotentes? E quando nós achamos que estamos impotentes, nós paramos. E a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. O Senhor, Ele não vai dar aparato para a gente entendermos que nós somos derrotados. O Senhor sempre vai ministrar na minha alma e na sua alma que nós somos fortes. Ele não fala que nós somos vencedores, Ele fala que nós somos mais do que vencedores. Ele quer dizer que todos os dias nós estamos aptos para conquistar. Não é uma vitória só que vai favorecer a minha eternidade, mas são as vitórias que virão que vai favorecer para a minha e a tua vitória, para sairmos triunfantes. E eu estava estudando e vendo qual o significado de Pérgamo. Muitos casamentos, muito casamento. A igreja estava em um lugar onde aquela apostasia encontrava de muita infidelidade a Deus. Eles eram amantes dos seus ídolos, amantes daquele governo, a gente vai estudar mais adiante, que dominava Israel naquele século. E aquela cidade era rica, né? Ela também se encontrava na Ásia, né? Uns dizem que foi Paulo, outros falam que foi Policarpo que fundou aquela igreja. Mas não importa, o importa é que aquela igreja, naquele período, né, ela estava ali como uma porta para que as ovelhas pudessem entrar para poder escutar a verdade. Todas as igrejas, elas têm o privilégio em suas portas abertas para pregar a verdade. O Senhor, Ele não se encontra, Ele não vai se contaminar aonde houver uma mentira, né? Aquele povo onde habitava o trono de Satanás, eles usavam de artifício, usavam-se de mentira para poder enganar as pessoas, para poder tirar proveito, tirar aquilo que as pessoas poderiam favorecer. Eles não poderiam favorecer coisas espirituais porque eles não tinham, eles estavam mortos, mas eles ofereciam o que eles queriam. As suas riquezas, os seus dinheiros, os seus ouros, a sua fazenda, e muitos ali eram até sacrificados àqueles ídolos. E aquela igreja foi justamente implantada naquele lugar, naquela cidade de Pérgamo, para poder fazer a diferença. Será que hoje, né, não só falando sobre o Brasil, mas em todas as nações, as igrejas messiânicas que fala de Jesus, que fala da volta de Jesus, que Ele cura, salva e liberta, né? Será que o nosso papel está sendo de estar nesse mundo tenebroso, nesse mundo envolvido por Satanás? Nós entendemos que quando Jesus falou que quando Ele fosse o príncipe desse século, Ele iria dominar, né? Ele não iria dominar a mim e a você, mas Ele iria dominar o sistema. Se você reparar, o sistema, a nossa política,
assim global, ela é contaminada, né? Ela é dividida entre comunista e ativista, não é isso? Lá, direita e esquerda, socialista. Então a nossa política, ela é dividida. Olha que intuito diabólico. E você sabe aonde que ela começa a dividir? Ela não começa a dividir lá na Câmara dos Vereadores. Ela não começa a dividir lá na Câmara do Senado. Ela começa a dividir dentro da casa. Ela começa a dividir dentro da igreja. Nós não sabemos hoje, se você falar, você como um cidadão do céu, mas um morador da terra, quando chega-se uma eleição, para quem você dá o seu voto? Irmão, se não tiver nenhum digno de receber o seu voto, melhor que não vote. Agora, se você achar e ver que tem, de repente, um que tem as características de Davi, é necessário votar. Por que o povo hoje está passando por esse processo? Muitos, recebendo Bolsa Família, Bolsa Alimentação, porque o governo não paga o que é devido, porque ele está lá não para poder administrar o Brasil, ou os seus representantes administrar as nações. Eles estão lá para se enriquecer. Eles estão lá porque eles entenderam que a maioria, vamos colocar assim, nem todos, mas vamos botar 90%, ser um pouco mais bondoso. Eles estão lá para aplicar esse trono de Satanás, né? Eles são embaixadores, representantes, não têm aliança com Deus. Muitos se dizem até cristãos, mas não são cristãos. Muitos estão envolvidos na maçonaria, muitos estão envolvidos no ocultismo, muitos estão envolvidos na magia negra. Por quê? Porque eles não querem ser regidos pela palavra. Eles querem a ganância do dinheiro, da autoridade, do poder, para mostrar que são pessoas importantes na sociedade. Irmão, só é importante na sociedade aquele que é relevante, aquele que é temente, aquele que é fiel a Deus. E às vezes a gente depara com esse tipo de pessoa que não tem nada para oferecer, só tem imundícia, só tem contaminação, e a gente fica querendo até autógrafo, fica bajulando, fica colocando eles como deuses. E isso essa igreja estava fazendo naquele período. Cidade rica, adoravam, olha o que eles adoravam: a Zeus, Esculápio, Atenas. E ali tinha um monumento, tinha uma cidade, do rei César, e eles adoraram a César. Não só os que já tinham falecido, mas aqueles que ainda estavam vivos. Eles idolatravam aquele rei. Eu estava olhando e Esculápio, ele era um deus da saúde. Não tem as pessoas que fazem medicina, aquela serpente, aquilo dali representa uma adoração ao deus Esculápio, é o deus da saúde, é o deus que promovia saúde, assim eles entendiam para aquele povo. Quando eles ficavam doentes, eu não estou falando da igreja em si, mas em volta da igreja a idolatria que acontecia. Imagina uma igreja ali no centro daquela cidade, em volta, ali o trono de Satanás, e em volta ali as pessoas coabitando com a idolatria, coabitando com o pecado. Imagina você na sua casa, só você cristão. Imagina você no seu trabalho, você na igreja, você com a mente de Cristo, uma visão de Cristo, e 2-3% da família, do trabalho ou da igreja totalmente voltado para o lado errado. Não é fácil. Não é fácil. Se a gente não estiver à ajuda de alguém, a gente não consegue prevalecer. Por que a gente vem para a igreja? Porque a gente sabe que a gente necessita das orações, a gente necessita da comunhão, a gente necessita
da gente desabafar com alguém, expressar o que nós estamos sentindo com alguém, senão aquilo dali vai nos sufocar. Essa igreja, ela precisava de desabafar com alguém o que elas estavam passando, o que especificamente essa igreja de Pérgamo estava passando. E olha quem foi socorrer: Jesus. Né? Deus, Ele mandou a palavra lá para poder socorrer aquele anjo da igreja. Imagina como que a cabeça dele não estava, imagina a dificuldade. Como que eu vou conseguir atender, né, aqueles que são fiéis? Como que eu vou conseguir atender aqueles que não são fiéis? Irmão, quando você tem um filho, dois filhos, um ele tem facilidade de compreender o Evangelho, o outro não tem, um é totalmente envolvido e o outro não é, como que é? Como que é lidar com dois filhos assim? Imagina você envolvido no Evangelho. Imagina se o seu esposo ou sua esposa não é envolvido no Evangelho, não aceitaram esse Deus que você aceitou, que eu aceitei. Como que é lidar com um casamento assim? Como você está no trabalho e você tem uma mente de Cristo e o seu colega, o seu patrão não tem? Como você vai lidar com essa situação? Você busca algo totalmente diferente que eles buscam. Eles buscam as suas necessidades. E você busca a necessidade sua e do próximo em obedecer, em cumprir a palavra, o mandamento do Senhor. E eles não querem cumprir. E como lidar com as pessoas assim? Como o trigo lidar com o joio? A Bíblia diz que é necessário que eu aprenda a crescer junto com o joio, embora que o papel dele só é sufocar. Às vezes você está na sua casa, você está no seu trabalho, mas você está sendo sufocado, estão querendo abafar a sua voz. Essa igreja ela estava sufocada, porque essa igreja estava incomodando o mundo espiritual. Essa igreja estava incomodando lá no trono de Satanás. Quem representava o trono de Satanás? O sistema. Não era em si encarnado o próprio Satanás, mas era Satanás encarnado em algumas pessoas, que deturpava tudo aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Fazia ao contrário à palavra de Deus, conheceram a Deus, seguiram a Deus, seguiram a palavra, mas chegou em um determinado ponto, eles deixaram de acreditar. Chegou em um determinado ponto que eles pararam de seguir a verdade e eles começaram a ser envolvidos novamente com outros deuses. E Deus estava falando para eles, queria dar oportunidade para eles se reconciliar novamente. De repente eu e você estamos aqui ou está na sua casa, e se a gente errou em algum momento na nossa vida, Deus está dando oportunidade de consertar, de fazer nova todas as coisas na nossa vida. E ali ficava aquele trono. Imagina, a gente está botando aqui pouco, mas tem mais, eu só coloquei esses quatro. Zeus ele vem da mitologia grega. Nós estamos falando ali porque Alexandre o Grande ele já tinha conquistado, né? Depois vieram os sírios e o último ali estava Roma. Então cada um que conquistou aquela terra foi também trazendo as suas imundícias, foi também depositando ali os seus altares, foi colocando ali os seus costumes, foi colocando ali os deuses que ele adorava. Será que a gente está preocupado e dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, quebrar os altares que a gente ou alguém construiu, e muitas das vezes sem perceber, ou outros percebendo, fazendo de propósito? A minha e a tua preocupação tem que ser de não construir altares para outros deuses. O perigo da sociedade é que eles acham que todo caminho leva a Deus, e por eles acharem que todo caminho leva a Deus,
eles começam a construir e praticar o ato da idolatria, da apostasia. E a Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus: a palavra. Aleluia. A palavra da verdade. Jesus, Ele é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Não existe um caminho mais fácil, mais curto, menos trabalhoso. Não. A Bíblia diz que nós vamos ter luta e muita luta. Só que quem vai determinar se vai ser derrotado não é Deus, é você. Sou eu. Porque Ele já liberou a vitória. Aleluia. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho capacidade espiritual e emocional para vencer as batalhas. É fácil vencer uma batalha após a outra? Não, mas vai ter momento que a gente vai ter que guerrear por determinados dias. Só que às vezes o Senhor nos coloca em uma batalha e a gente nem terminou e a gente quer abandonar a guerra, quer abandonar a batalha, e a gente acha que Deus é o culpado porque nós perdemos. Nós que somos culpados, essa igreja, a culpa não era de Deus, a culpa era deles mesmos, porque eles relaxaram com as suas armas espirituais. Eles começaram a observar aqueles que estavam se desviando para o caminho de Balaão. Eles estavam observando o caminho de Nicolaíta, o mesmo pecado. Olha que lá no livro de Éfeso eles estavam praticando, né, o ato de Nicolaíta. E aqui também eles vão praticar, além do ato de Balaão, mas também o ato dos Nicolaitas. Quais são os nossos atos que nós estamos aplicando na nossa vida? O que nós estamos aplicando dentro da casa do Senhor? Se eles começaram a aplicar na casa do Senhor, eles começaram a aplicar na casa deles. Se eles começaram a aplicar na casa deles, eles começaram a aplicar na casa do Senhor. O que nós estamos aplicando nesse corpo que nós falamos que não é tempo de Satanás, é tempo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Você vê que Satanás, quando ele entra, ele vem para operar, ele vem para mandar, ele vem para poder colocar domínio, né? Você vê que quando a Bíblia diz que quando um sai e ele volta, ele traz mais gente. Imagina, ele vem para machucar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Imagina uma pessoa que não conhece Jesus. Imagina uma pessoa conhecendo a Jesus e totalmente infiel. Quantos demônios não tem na vida dessa pessoa? Será que é só 8 ou existem legiões? Quantas legiões dominava naquele perímetro daquela igreja? Aquela igreja ela estava ali para fazer a diferença, e não era fácil fazer a diferença aonde estava posto o trono de Satanás. Você acha que é fácil eu ser um cristão, você, a igreja, ser cristã, aonde hoje nós reconhecemos que existe o trono de Satanás sobre a terra? A Bíblia diz que o mundo é de quem? É de dele. Quem comanda e rege o mundo? Satanás é o trono dele, mas sobre a minha e a tua vida, ele não rege, ele não comanda, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele só vai mandar se a gente assim der ouvido para Ele. Ele só vai mandar se assim a gente fizermos aliança com Ele. Ele começou a desconverter alguns que tinham se convertido ao cristianismo. Era a briga ali de quem eles serviam. Um queria servir a Zeus, outro queria servir a Atena, outro queria servir a Esculápio, outros queriam servir a prática de Nicolau, outros queriam fazer a prática de Balaão. Eram pessoas que, pela ganância do dinheiro, se corromperam. Hoje a igreja, por ganância de título, por ganância de poder, por ganância de dinheiro, está perdendo o foco,
está deixando de ser a igreja do Senhor para fazer a diferença, está se contaminando com o trono de Satanás e não está conseguindo ganhar essa guerra. E o anjo da igreja que está em pé escreve isso, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios serve para quê? A espada serve para quê? Cortar dos 2 lados. O que significa quando ela está falando que ela corta dos 2 lados? Ela faz divisão entre a alma e o espírito, entre a carne, junta e medula. Ele faz a gente perder a nossa visão terrena e entrarmos em uma visão espiritual. Quando essa palavra ela entra, ela tira, ela faz a divisão. Se você era cego espiritual, você não pode ser mais. Agora eu vou fazer você enxergar o que é a verdade. Se você matava, agora você não pode matar mais, porque você sabe que matar é pecado. Essa espada, ele está falando, é da palavra do Senhor, é da autoridade que ela me dá e da autoridade que ela te dá. É uma espada, é a única arma que eu e você podemos usar como ataque, como defesa. Se existe algo que você deseja conquistar, existe planos e projetos do Senhor, como você vai vencer se você não usar a palavra como ataque? Às vezes tem pessoas que têm a palavra do Senhor, existe projeto, existe planos, mas em vez de usar a palavra como ataque, está usando como defesa. Quando você vai para a guerra, se você quiser vencer o seu inimigo, se você não ferir ele no lugar certo, você vai ficar a vida toda guerreando e nunca terá descanso. E uma hora você vai cansar aqui nessa igreja e você vai cair. É necessário você lutar, você observar o ponto fraco do seu adversário e você derrotar. Eu não estou falando de pessoas, tá? Eu não estou falando do seu marido, do seu filho, do seu irmão da igreja. Eu estou falando do inimigo. Eu estou falando contra o trono de Satanás. Então essa espada, ela serve para ataque, ela serve para defesa. E vai chegar momento na minha vida e na sua vida que a gente não tem condições de atacar. Porque não é para atacar, é simplesmente para defender. Não recuar, mas defender. E às vezes o cristão, a igreja, está sendo ferida, está sendo minada, porque enquanto é para defender, está querendo atacar. É uma sabedoria espiritual que o Espírito Santo nos concede para a gente entender o tempo de avançar, o tempo de recuar, o tempo de parar. Recuar não é sinônimo de ser covarde. Recuar não é sinônimo de ser fracassado. É sinônimo de prudência. É sinônimo de buscar novas estratégias contra o adversário. Às vezes tem pessoas que estão morrendo no meio do caminho, porque não estão preparadas para lutar e não, por ser orgulhoso, não retrocede nem um minuto sequer. E cai diante do adversário, e o adversário faz festa, e o adversário envergonha. Por que que Saul não avançava nunca? Por que que Saul não avançava? Porque ele não tinha aliança mais com Deus. Ele perdeu a visão. E a visão que ele tinha só era ficar parado, esperando que alguma coisa acontecesse, que o tempo matasse Golias. Quanto tempo Davi ficou parado? Mas quando Davi estava parado, ele não estava parado literalmente. Ainda o ministério dele não tinha começado, mas ele já começava a gerar a vontade do ministério dele no coração de Deus, quando ele estava apacentando e fazendo o melhor para as ovelhas.
quer fazer algo, começa antes a chamar a atenção de Deus. E quando Davi, ele saiu dali, ele fez parte daquele exército, ele esperou o tempo do Senhor para avançar. Sabe qual foi o momento que Davi avançou? Quantas vezes Davi passou lá para poder tocar com a sua harpa, para que os espíritos imundos se acalmassem em Saul? Quantas vezes Davi, ele passou ali naquele perímetro ali daquela guerra, daquela afronta dos filisteus, e com a marmita lá, com o recado do seu pai para os seus irmãos, mas Davi nunca avançou para matar Golias. O momento que Davi, ele avançou para matar Golias, foi o momento que ele não aceitou Golias confrontando Deus. O momento da minha vitória, da sua vitória, é quando a gente não aceitar o império das trevas, querendo apagar aquilo que Deus construiu. E quando ele não aceitou, ele falou: quem é esse circunciso para falar, não de Saul, não de Israel, mas ele falou: quem é esse circunciso para poder afrontar o Deus vivo? Quem ela está pensando que é para poder falar assim comigo? Ele não falou: quem é esse circunciso que está afrontando o rei Saul? Os meus irmãos, a minha pessoa. Ele se colocou como pó. Às vezes essa igreja estava fracassada porque ela não estava se colocando como pó, como dependente. Ela queria seguir o mesmo patamar das outras igrejas idólatras. E ele começou a ser incomodado com aquela afronta. Existem afrontas que nós estamos passando como igreja, que a gente está acomodado. E temos que estar incomodados com essa afronta que Satanás está colocando para a igreja. Quantas pessoas poderiam estar bem espiritualmente, poderiam estar presentes como parte do corpo, e não estão. Não estou falando porque trabalha, porque está doente, mas a Bíblia diz: é aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. Quantas vezes aquele povo queria ter o privilégio de sacar as suas espadas e começar a guerrear, mas não podia porque o oponente deles era mais forte. Quantas vezes eu e você saímos com vontade de desembainhar a nossa espada e lutar, mas a gente não faz porque nós entendemos na nossa mente que o adversário é mais forte do que a gente. Não precisa ter momento que a arma de ataque, quem vai dar não é você, é Deus. Porque de repente aquela espada, aquelas armas estavam tanto tempo sem usar, que não ia fazer diferença na vida de Davi. Mas Deus trouxe algo improvisado. Deus trouxe o que ele costumava usar lá enquanto ele estava trabalhando. Não deixa de usar o que Deus está te dando, leva isso até a vida dele. Não procura buscar outras armas, não procura buscar outras armaduras, porque existe uma armadura de Deus que cabe especificamente na sua vida, ainda que você não tenha armadura, mas se Deus mandar você ir para a guerra, nenhum mal chegará contra a sua vida. Levando a sua e anda lá. O que fazer se você tem uma arma e não sabe nem para que serve? Para que serve essa arma que você tem? Abandona o 38, abandona a pistola, abandona o fuzil. Essa arma só é de destruição. Essa arma é que vai condenar a sua carne. A faca, você que planeja matar, você que planeja destruir a vida de alguém, um pai de família, uma mãe, um filho, abandona essa arma. Não é essa arma que Deus quer, é a arma que vai fazer você separado. Ser separado entre das trevas para a maravilhosa luz. Essa palavra ela tem poder para trazer discernimento na nossa mente.
e podemos ter a atitude de sair das trevas e entrar na maravilhosa luz do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é, o que eu falei? Arma de ataque. Hoje, se Deus perguntar para você, você vai usar a sua arma hoje para quê? Você vai responder o quê? Com certeza nem todos aqui estão no tempo de ataque. Sabe por que às vezes a gente não usa nem de ataque nem de defesa? Porque a gente não expressa nossas emoções. A gente só sente as emoções e por não expressar para Deus, não expressar para alguém, Satanás adoece espiritualmente. Satanás adoece fisicamente, aí começa a passar por depressão, porque não usa arma. Sabe que tem, mas não tem força para pegar. Essa arma nunca foi aquela arma que o rei Saul usava, que nem tampouco Davi conseguiu usar. Essa arma aqui quem usou foi Jesus. A arma que ele usou, que ele venceu a morte, é essa arma que ele está depositando na minha mão, na sua mão. Foi essa arma que ele depositou sobre essa igreja de Pérgamo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abre aí, Janaína, por favor, Deuteronômio 32, 39. Lê para mim. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saio. E ninguém há que ocupe, escape da minha mão. O que essa palavra faz? Ela mata e faz viver. E não tem ninguém que escape. Aleluia, Deus. Essa arma, essa espada, ela faz separação do joio do trigo. Essa arma, essa espada, ela faz separação entre a carne e o espírito, entre o ser carnal e o ser espiritual. Essa arma, ela tem poder para separar dois mundos: o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quem são os mundos dos mortos? Aqueles que já estão nas garras de Satanás, ou aqueles que literalmente já até morreram e não alcançaram a salvação. E o mundo dos vivos, o mundo daqueles que estão na luz, daqueles que estão em Cristo. Eu e você. Aleluia. Eu e você, que aceitamos Cristo na nossa vida e pegamos o ensinamento dele e aplicamos na nossa vida. Aleluia, Deus. É essa arma que nós temos que usar. É a espada que aplica justiça e juízo. Ela é apta para salvar, ela é apta para condenar. Essa palavra aqui, quando nós pregamos, nós estamos trazendo justiça e juízo para a nossa vida, bem como para o mundo. Porque a gente não está deixando ninguém alheio de alguma coisa. A gente está falando o que é correto, e mediante a postura, a posição, o aceitar das pessoas, que vai determinar se eles vão participar da justiça ou do juízo do Senhor, porque naquele grande dia o Senhor vai aplicar a justiça para os seus, mas o juízo para aqueles que foram participantes do trono de Satanás. São coisas que nós temos que pensar: Senhor, eu estou no teu reino ou eu estou no império? Se eu estou no teu reino, Senhor, então faz-me enxergar as minhas atitudes de reino. Se eu estou no império, Senhor, mas por que eu não consigo sair disso?
Por que eu não consigo mudar? Então eu vou pegar essa palavra e vou aplicar na minha vida e vou deixar de ser um homem pecador. Vou deixar de ser um homem carnal e vou começar a ser espiritual. Irmãos, se nós formos carnais, não alcançaremos a justiça. Agora, se nós formos espirituais, alcançaremos a justiça do Senhor. A justiça do Senhor está baseada naquilo que nós vamos ler lá no final, de dar de comer do maná escondido. Por que o maná está escondido? Por causa do pecado de Adão e Eva. O Senhor, sai daí. Eu criei isso daí, mas não pode ser impuro não. Vocês se contaminaram, se tornaram impuros. Dá licença. Convido a retirar-se. Aqueles que não têm jeito, aqueles que é totalmente do perverso, o Senhor convida que se retire. Eu estou falando da igreja, gente, falando da presença, da parte dele. O joio e o trigo vai crescer junto, quem faz separação é homem. Eu falei, é Deus. Então, quando eles saíram, a Bíblia diz que ele colocou o anjo com a espada fumegante, né? E ali escondeu o jardim, escondeu a porta do jardim. Mas a árvore continua lá. Porque o propósito daquela árvore não pode ser mudado por causa da atitude de Adão. O propósito que Deus tem para a humanidade não pode ser mudado por causa das minhas atitudes. O propósito que Deus tem para essa igreja, para a sua família, não pode ser mudado pelas más atitudes da gente, porque alguém dará continuidade. Glória a Deus, filho. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Olha, Deus reconhecendo. Deus falou para eles, ó, eu sei as obras que vocês têm feito. Eu sei aonde você, a igreja, está habitada. Aonde ele falou? Quem pode repetir? No trono de Satanás. Vocês estão num lugar onde Satanás está dominando. Eles conseguiam enxergar? Sim ou não? Mas eles conseguiam sentir. A opressão que muitas das vezes nós recebemos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, a gente consegue enxergar, mas a gente consegue sentir. Ontem eu vim para cá orar de madrugada, mas Deus me levou numa oração tão assim mais intensa, que eu comecei a receber umas retaliações, eu comecei a sentir no mundo espiritual o peso. Quem diz que a guerra e a batalha não nos deixa cansados? Ai, eu orei e eu cansei, né? Lógico que você vai cansar, você está lidando com força que você não vê, com força que é muito forte, não é pouco não, é muito forte. Por isso que ele fala o quê? Que tem alguns que você ainda só vai conseguir vencer com jejum e oração. Que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ele está falando, embora que você saiba que você está no lugar onde existe o trono de Satanás, retém o meu nome. Aleluia. Guarda os meus mandamentos. Nós sabemos como que está a sociedade hoje. Como que está a sociedade hoje? Será que nós sabemos que ela está assim, está envolvida com Satanás? Mas será que nós estamos retendo essa palavra do Senhor? Será que nós estamos guardando o nome santo do Senhor? Ou a gente está profanando o nome do Senhor? Usando o nome do Senhor totalmente para o lado negativo e não para o lado positivo.
São pessoas que entram dentro da igreja e colocam um Deus, um Jesus totalmente derrotado. Tem pessoas que estão 20, 40 anos dentro da igreja e nunca contou uma vitória, nunca falou de um Deus vitorioso, só falou de um Deus derrotado. Não é Deus. Revê os seus conceitos, porque não é esse Deus que eu conheço. O meu Deus, o teu Deus que nós conhecemos, é um Deus que nunca perdeu uma guerra. Aleluia, Deus. A igreja estava começando, alguns a enfraquecer, porque estava adorando a outros deuses, estava perdendo as suas guerras. Mas o restante que estava permanecendo, guardando o nome do Senhor, eles estavam vitoriosos. Aleluia. Se a gente permanecer guardando o nome do Senhor nos dias difíceis, em tempos difíceis, que foi falado no domingo, a gente vai conseguir comer do maná que está escondido no céu. Aleluia. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre você, onde os Satanás habitam. Deixa eu pegar aqui. Antipas, ele era uma das testemunhas daquela igreja de Pérgamo. E segundo alguns historiadores, sabe de que forma que ele foi queimado? Que ele foi morto? Pegaram ele vivo, colocaram ele dentro de um boi de metal e queimaram ele. Imagina, pegaram um ser humano semelhante de Deus, né? Vivo, por ideologia, por dureza do coração, por fazer parte do império das trevas, por fazer parte, por habitar, adorar o trono de Satanás, próprio Satanás, pegar um homem inocente, fazer um bezerro de metal, oco por dentro, e colocar ali dentro ali, e queimar ele vivo. Será que ele sentiu dor? Ou será que possa ser que ele fez que nem Estevão? Nem viu a morte. Quem já viu nos dias atuais os cristãos sendo executados? Vocês estão pensando que isso não acontece até hoje, não? Quem jamais já viu algum cristão sendo executado nos dias atuais? Alguém mais já viu? Tem? Gente, isso daqui não deixou de existir. Não existe no Brasil, não existe na Europa, não existe ainda, vamos colocar. Agora, se você pegar no Oriente Médio, existe. Se você pegar nos países africanos, algum deles existe. Se você pegar nos países asiáticos, alguns deles existem. E alguns que eu vi um pastor de uma igreja, acho que era no Paquistão, não me lembro, no Iraque. E ele foi falado para ele: se você não negar Jesus, se você não falar que você adora Maomé, a gente não mata você. Mas se você insistir falando que você serve a Jesus, nós vamos enforcar você em praça pública. E ele falou que ele não ia abrir mão do Deus que ele servia. E a família dele, ele pedindo para não chorar, para eles dar continuidade. E ali, eu não vi aquele homem em nenhum momento desesperado, chorando, fazendo pirraça, com medo de morrer. Ele morreu sorrindo. Ele morreu sorrindo. Vi pessoas, nos vídeos que você assiste, pessoas colocadas dentro da jaula, 5, 10, e ali colocam dentro de uma piscina muito funda, as pessoas vão morrendo afogadas e não choram, não entram em desespero. Sabe por causa de quê? Porque eles têm certeza da salvação deles. Quando você tem certeza da sua vitória, você não se desespera. Quando você tem certeza da sua salvação, você não se desespera com o império das trevas.
Aleluia. Porque você sabe que o reino de Deus ele é maior, ele é soberano, ele é invencível. Portanto, que ele é invencível, porque ele tirou Satanás de lá Aleluia. e deu para ele o que a irmã falou, o inferno. Criou para ele. Não criou para mim e para você, mas os nossos pecados nos levam até lá, nos afasta de Deus. O pecado dos nicolaítas, de Balaão nessa igreja, estava conduzindo alguns a esse lugar que não é merecido para o ser humano. Nos dias de minha fiel testemunha, agora, no 14 não lembro. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Olha o Senhor falando. Eu sei, o Senhor estava falando primeiro que eu sei da dificuldade de vocês. Eu sei que não tem sido fácil vocês permanecer fiel. Eu sei que não tem sido fácil a perseguição. Eu sei que César está contra o Evangelho. César estava contra, porque praticamente ali naquele período, a igreja católica e o judeu, eles tinham quase a mesma visão. Mas depois isso tudo foi deturpado. Quando o imperador Domiciano, se eu não me engano, deu poder ao Papa e praticamente fez daquele Papa como rei. E pelo aquilo que ele recebeu, ele começou a ser contra o cristianismo. O rei e eles achavam que essas pessoas poderiam trazer alguma perda para o reino deles, poderia até desfavorecer eles contra o povo. Tudo por causa do poder. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Já nem dá para terminar em Deuteronômio 22, fazendo um favor? Veio para mim isso. Não está falando de Balaão? Número 22. Lembra para mim. Alguém já sabe a história de Balaão? Só o primeiro, vai ver. Depois partiu os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda de Jordão e Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberás esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, porém, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, o mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha, aqui Balaque foi tentar contaminou. Aqui ele sabia que tinha poder no mundo espiritual, a qual ele não tinha. Mas no 23, então alçou sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso me revogar. Amém.
no primeiro ponto, Balaque, ele manda os seus mensageiros, os seus soldados, até Balaão para fazer uma aliança com Balaão, querendo comprar Balaão. Sabia que Balaão era um profeta e ele tinha poder para abençoar e amaldiçoar. Só que como que a Balaão vai amaldiçoar a quem Deus abençoou? Como Balaão pode? Ele sabia que jamais ele poderia lutar contra Deus, porque quem separou aquele povo foi Deus. É algo que eu e você temos que entender. Uma vez que nós fomos separados por Deus, não existe maldição hereditária mais sobre a nossa vida. Não existe praga, não existe peste, não existe doença sobre a nossa vida, porque existe uma promessa liberada sobre a nossa vida. Ainda que levanta a feiticeira, mandiná, manininha, mãe de não sei das contas, que tenta se levantar contra a nossa vida, ao pai feiticeiro, o bruxo, o pai de entidade mais famoso que você conhece, ainda que ele se levanta, ele não tem poder espiritual para poder lançar maldição, lançar morte, lançar doença, enfermidade, se nós fizermos parte do povo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele poderia lançar naqueles que não faziam parte, em outros reinos, para poder expandir o seu império. Mas contra aquele povo era propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Quando nós entendemos que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ninguém tem domínio sobre a nossa vida. Se você é propriedade de Deus, ninguém é exclusivo na sua vida, a não ser Deus. Aleluia. Então ele sabia que ele não podia. Aí ele vai lá e fala: não posso amaldiçoar o povo de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus já lançou uma bênção sobre a vida dele, Deus não vai se arrepender, Deus não vai tirar. Porque existe propósito. Se Deus já abençoou a sua casa, se Deus já abençoou a sua família, a sua igreja, e as maldições não vão vir, Deus vai abençoar, a não ser se desconverter, a não ser se retroceder, se sair da visão. Só que, pega lá, Janaína, fazendo um favor, no Números 31:8. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os gentios egípcios. Mais. E a Levi, a Requém, a Sui, a Ui, a Revi, 5 reis medidos. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Quem que matou? Efinedes, o filho de neto de Arão, Filho de Eleazar. filho de Eleazar, o sumo sacerdote. O sacerdote matou com a espada, lançou. Por quê? A gente vai entender. Lá em 2 Pedro 2,15. Não sai não, né? 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele está falando qual? Daquele povo, os hebreus. O Senhor está falando que aqui a mesma coisa, que o meu povo que eu escolhi lá atrás, eles seguiram o caminho de Balaão. Hoje, alguns deles também estão fazendo a mesma coisa. Será que hoje também não estão? Balaão poderia amaldiçoar? Não. Mas ele começou a ter, Satanás começou a dar artifício para Balaão. Aí Balaão, eu não posso amaldiçoar, mas por que Balaão queria? O que Balaão queria? O dinheiro. Porque Balaque ofereceu fortuna para Balaão. E aquela fortuna poderia mudar a vida financeira dele. Existem muitos líderes espirituais, muitas ovelhas, muitas pessoas hoje
que estão se contaminando, entrando pelo caminho de Balaão, porque está orando mais pela vida financeira e orando menos pela vida espiritual. Aquela igreja estava dividida, porque aquela igreja, uma parte queria o seu lado espiritual e a outra parte queria o financeiro. Hoje, se a gente pegar, existe dois povos, um que vai atrás de milagre, o outro que vai para adorar. Existe dois povos, um que vai pelas profecias de Balaão e outros que vão pela profecia vamos botar da Bíblia, da palavra, da Torá, que você quiser entender, a palavra do Senhor. Existem dois povos, o povo hoje é dividido. A igreja, o corpo de Cristo é dividido, dos que servem e os que não servem a Deus, que pela bondade e misericórdia e a nossa vontade, que nós façamos parte desse povo que serve a Deus. Aleluia. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Um Deus irado, você que falou, não é? Um Deus irado. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, não é o ser humano, mas é o pecado que habita no ser humano. E isso cheira mal o nariz dele e faz afastá-lo. Aí Balaão começa agora, o que ele começa a introjetar? Você, eu tenho que pegar aquele dinheiro pode mudar a minha vida financeira, pode ajudar meu filho, eu estou precisando de comprar uma casa, de um carro. Irmão, você está achando que nunca veio oferta ruim para mim? Para a igreja? Já. Época de eleição foi o que mais apareceu, foi a oferta. Propostas. Boa aos olhos. Material, mas espiritualmente não achei que era boa. Para a nossa vida particular. Já foi oferecido até terreno. Mas Deus não deu paz. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado para não entrar na doutrina de Balaão. Porque uma vez que entra, uma vez que eles vão dominar, uma vez que eles vão rachar a igreja, vão deixar de pregar a palavra da eternidade, vão começar a pregar o mundo, pregar a política, pregar o sistema, a globalização, os cultos ecumênicos. Não tem como adorar no mesmo lugar dois deuses. Não tem como você servir a dois deuses dentro da sua residência, dentro da sua casa. Não tem como servir dois deuses dentro da igreja. Não tem como você, dentro do seu corpo, você ter espaço para dois deuses. Eu e você que temos que decidir a quem nós escolhemos para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Ali eles estavam divididos, uns estavam permanecendo fiel, outros já abriram o coração para que entrassem os outros deuses. Aí Balaão, a estratégia de Satanás, eu já sei, Balaque, como fazer. Vamos introjetar os israelitas à idolatria e à imoralidade, à prostituição. Então o que Balaão fez? Balaque, eu já sei como parar, não tem como eu amaldiçoar, mas eu sei como que fazer para quebrar a aliança deles. Irmão, tem coisas que Satanás não vai guiar, mas ele vai dar coisas para quebrar a nossa aliança com Deus. Pratos. Cuidado com os pratos. Aos nossos olhos vai vir proposta para você, vai vir oferta para você, que aos seus olhos vai ser encantado que nem Balaão foi encantado. Mas cuidado, que é pedra de tropeço, é ilusão, é doutrinas de Balaão. Tudo aquilo que faz pecar e que traz benefícios financeiros, não é bênção do Senhor. Mas tudo aquilo que é bom, é honesto e faz prosperar espiritualmente financeiro, pode pegar. Que é a promessa e provisão de Deus. Mas se não é, afasta. Aí ele falou, vamos lá, o que você faz? O povo não está lá? Convida eles. Quantas ofertas às vezes a gente tem para ir em lugar indesejado, que nem que Deus não pisa? Quantos lugares às vezes a gente acha, não, eu tenho que ir.
Não, vai ter lugar que você vai ter que falar não, doa quem doer. Por que alguns aqui se perderam? Porque não conseguiram falar não. Tem momento da nossa vida que é assim, tem momento da nossa vida que é não. Então, por eles pegarem, né, a doutrina de Balaão, eles começaram a se dividir, trazendo o que a gente começou a falar lá no versículo 13, dos cultos a Zeus, né, dos cultos a César, e aí por diante. Então, aplicando para trazer maldição, para dividir aquela igreja, para enfraquecer aquela igreja, eles começaram a trazer a prostituição e dentro da igreja. Doutrina de Balaão. Para enfraquecer eu e você, a nossa família, a nossa igreja, Satanás vai enviar pecado, vai enviar atos de idolatria. Existe coisa, meu irmão, que o crente faz que é idolatria. Adorar pastor, adorar músico, adorar utensílio, achando se você pegar aquele utensílio ali, você vai ser curado. E não vai. Só tem um mediador. Jesus. Aleluia! O pão, a água, a vassoura, esses objetos não faz a gente se conectar com Deus. Só tem um mediador. Esses aí não são mediadores, são coisas materiais construídas por mão de homem. Não é uma imagem, não é o bezerro de ouro que vai fazer a gente chegar até Deus. É só através de Jesus. O único mediador é Jesus. Glória a Deus. E que ele fala que foi o justo. Já estou terminando já, gente. Então, a antiga Babilônia de Pérgamo hoje no Iraque. Mas eu não falei não. Assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nós aprendemos também que na mesma prática da igreja de Éfeso, né, que era o escudo pagão, não foi isso que eu falei? Lá tinha os nicolaítas, mas eles não se misturaram com os nicolaítas. Eles não se misturaram, igual eles aqui, não se misturaram com aqueles que praticavam a doutrina de Balaão nem nicolaíta. Então eles também, o Senhor estava falando, tem também eles ali que eu aborreço, eu não aceito nem a doutrina de Balaão, nem a doutrina de nicolaíta. Por isso que eles estão passando por isso. Aí vamos colocar: arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti. Então o Senhor estava falando para aqueles que estavam permanecendo ou os que estavam caídos? O Senhor estava falando para aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam perdidos, aqueles que perderam a visão, perderam a direção. Arrependa-te, olha que Deus está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade hoje para as nações. Deus está dando oportunidade para mim e para você. Se nós entramos por algum momento da nossa vida em outra doutrina, em outro costume, Ele está falando: se arrependa. Arrependa-te, porque quando não vem brevemente a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você vem logo, porque em brevemente eu vou falar com a espada da minha boca. O que vencer, darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e a pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele a que recebe. Essa pedra branca pode ser a própria palavra do Senhor, trazendo como renovo para esses que caíram. Essa pedra branca pode ser o direito novamente do nome estar escrito no livro da vida, porque o único que pode quebrar as maldições de Satanás é só Jesus. Glória a Deus. O único que pode perdoar, né, os nossos pecados, aqueles pecados que eles estavam cometendo, só Jesus.